Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Posicionando aqui direitinho. Professor Sérgio de Língua Portuguesa, e o assunto de hoje da nossa aula, da nossa videoaula, vai ser sobre dissertação. O que é um texto dissertativo argumentativo, que pode ser um texto voltado para o coletivo, né, de impactos, com temas de impacto social, e aí eu vou ter uma dissertação em terceira pessoa. Mas também eu posso colocar, que envolva todos, mas também eu posso ter um texto em primeira pessoa, e que aí a gente vai tratar de um artigo de opinião. E esse artigo de opinião vai ter as minhas ideias, vai ter a minha ideia, vai ter também os meus argumentos, a minha fundamentação, mas ele vai ser todo escrito em primeira pessoa, porque é a forma como eu penso, o que eu acredito e como que eu refleti sobre determinado assunto. E na dissertação vai ser escrito em terceira pessoa. Por quê? Porque aí vai ser sobre um tema que tem impacto social, e aí eu também vou trazer essas pessoas para pensar junto comigo e refletir junto comigo sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Esse tema pode ser sobre cultura, sobre educação, sobre política, sobre economia, sobre saúde pública, enfim, o que você quiser, desde que esse assunto tenha um impacto social, né? Seja ele no seu bairro, na sua cidade, no estado, no país ou no mundo. E a gente tem o exemplo aí da pandemia, infelizmente, aí do coronavírus, que mexeu com abalou as nossas estruturas, né? De forma assim, e que tem um impacto, né? E vai ter muito mais no nosso comportamento, já tem esse impacto, nos isolou muito mais. Tem também impacto econômico, com certeza, e a questão do emprego, da falta de dinheiro, das reduções de salário, enfim. E também político, né? Que a gente tem aí uma verdadeira guerra política falando sobre isso. Então, tá vendo? A história do coronavírus, da pandemia, é um assunto pertinente, é atual e ele é mundial. E aí eu chamo esse tema de coletivo. E aí a minha dissertação vai ser escrita em terceira pessoa, tá bom? Então vamos lá. O que é um texto dissertativo, gente? Um texto dissertativo, ele é aquele tipo textual, aquele gênero textual que é escrito de forma, ele é formal, né, na sua linguagem, enquanto vocabulário. Ele procura trazer o leitor à reflexão sobre determinado assunto. Ele também procura, através desse tipo textual, eu vou colocar a minha ideia, a minha reflexão, como é que eu penso e por que eu penso e como eu cheguei àquela conclusão. Então eu tenho aí na minha introdução do texto dissertativo, que não precisa passar de 5, 6 linhas não, depende muito da quantidade de linhas que você vai usar, a gente vai falar um pouco mais no final do vídeo sobre isso. Mas é muito interessante que um texto dissertativo não passe aí de 2, 3 parágrafos, para que ele não fique muito cansativo também, tá? Então vamos lá. Bom, com relação à linguagem, a linguagem no texto dissertativo, ela tem que ser uma linguagem formal, natural, leve. Lembrando que você não está escrevendo uma narrativa. O texto dissertativo ele tem que ser sempre pautado em fatos reais. Então você coloca lá a sua ideia, você vai defender a sua ideia, a sua tese com argumentos. E esses argumentos, gente, têm que ser fundamentados. E como é que eles vão ser fundamentados? Com exemplos. Você então vai dar exemplos, que pode ser o quê? Podem ser dados estatísticos, pode ser nome de um jornal aí respeitável, né? Sempre fontes respeitáveis e confiáveis para comprovar a veracidade do que você está escrevendo. Então você pode usar jornais, sites confiáveis, obras literárias ou não, depende do assunto sobre o qual você vai estar dissertando, pessoas, né, personalidades, conhecidas ou não, desde que sejam profissionais, desde que sejam pessoas que entendem do assunto e estão inseridas naquele contexto, você vai poder usar também o nome dessas pessoas. Tudo isso para se pautar, tudo isso para cimentar aí, né, dar base para as suas ideias e para os seus argumentos, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o corpo do texto, né, a estética do texto dissertativo mesmo, que não foge muito dos outros gêneros textuais. Um texto dissertativo, gente, ele tem que ter três fases, né, que são básicas aí a todo tipo textual. Ele tem que ter começo, meio e fim. Vamos traduzir isso: introdução, desenvolvimento e a conclusão.
Lá em cima, na introdução do seu texto, você já vai lançar a sua ideia, você já vai colocar o seu ponto de vista, por que você pensa aquilo, né? Ou melhor, o que você pensa. E aí vamos para o desenvolvimento. Por que eu falei isso da introdução? Porque o leitor, quando ele começar a ler o seu texto, ele já vai saber sobre o que você vai falar. Ele já sabe a forma como você pensa aquele assunto, aquele tema. Ele já sabe o que você pensa daquilo. E aí agora ele vai querer saber por que você pensa daquele jeito, onde você conseguiu chegar até aquilo, de que forma, se pautando, se estruturando em quê? E aí no desenvolvimento, então, eu vou ter as argumentações, né, que têm que ser fundamentadas. E o que é fundamentar? Você vai colocar os exemplos que eu acabei de falar. Então você vai colocar os sites, você vai colocar o telejornal, você vai colocar o livro, você vai colocar pessoas, você vai citar, pode citar fatos, acontecimentos, todos reais. Por quê? Isso vai dar veracidade ao seu texto, isso vai dar verdade ao seu texto. Lembrando que um texto dissertativo, gente, ele tem um dos principais objetivos, convencer o leitor. Eu coloco a minha ideia e eu vou comprovar a minha ideia. De onde eu tirei isso? Vou defender a minha ideia, vou me pautar, vou me fundamentar. E aí, no finalzinho, na conclusão do seu texto, você vai resolver esse problema. Ou não. Você pode também não resolver o problema. Então, o que acontece? Tem pessoas que escrevem textos e lá no finalzinho ela fala, olha, pensa-se que talvez, pensa-se que a situação poderia ser resolvida de tal forma, né? E aí a pessoa coloca lá um fechamento, né? A conclusão, ela resolveu o problema. Mas também existe a possibilidade de você fazer um texto dissertativo, argumentativo, onde você não precisa resolver a questão. Lance para o leitor, deixe ele na dúvida, coloque para que ele reflita, para que ele pense sobre aquilo. Tá? Isso é muito interessante. Aliás, é uma das funções também do texto dissertativo, inclusive do artigo de opinião, que também é um tipo argumentativo, tá bom? Então, assim, lembrando mais uma vez, vou sempre recapitular isso, um texto dissertativo tem como principal objetivo convencer o leitor. Então, a gente já falou do corpo do texto, da estética, 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Já falamos com relação à temática. Essa temática pode ser, gente, de cunho social, político, econômico, saúde pública, etc, etc. Acabei dando o exemplo da pandemia aí, tá? Pelo coronavírus. Então, texto dissertativo é isso. Com relação ao vocabulário num texto dissertativo, gente, um vocabulário que eu utilizo no texto dissertativo, jamais eu posso citar, posso colocar palavras de baixo calão, que são os palavrões. Eu não coloco palavrão em um texto, tá? Eu posso usar estrangeirismo? Posso, entre aspas. Posso usar regionalismo? Posso, entre aspas. Citações de obras, exemplos, que é o que a gente chama de intertextualidade, né? Quando você tem uma obra e na obra tem outra obra, isso se chama intertextualidade. No texto dissertativo, isso vai se chamar citação, que vai entrar justamente para pautar, para fundamentar a sua ideia, para cimentar a sua ideia, dar veracidade, tá bom? Então é isso. O meu vocabulário não pode ser chulo. Ele também não precisa ser um texto escrito aí de forma que você, para entender o seu texto, as suas ideias, as palavras que você utilizou, o leitor vai ter que ter um dicionário ao lado. Não precisa disso. Você pode escrever de forma tranquila, aí, do jeito que você sabe, procurando respeitar o máximo possível, né, gente? Ou o mínimo possível, sei lá, essas palavras, né? O estilo de palavra que você vai usar, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre um texto dissertativo argumentativo? Bom, já falei do corpo do texto, já falei quanto ao tema, já falei dos objetivos, características de um texto. Bom, características do texto dissertativo são aquelas básicas, né? Tem que ter as 3 fases, tem que ter argumento, tem que ter a ideia, a tese, tem que ter argumentos do autor, da pessoa que está escrevendo o texto. Esses argumentos têm que ser fundamentados, tá? Não pode usar termos chulos, não pode usar palavras de baixo calão. Tudo que eu utilizar com, por exemplo, uma palavra nova que são os neologismos, né? Entre aspas, regionalismo, entre aspas. Regionalismo são aquelas palavras, aqueles termos, né? Que só existem em determinado lugar. Então tem coisas que são faladas
só no Nordeste, tem coisa que é falada só no Sul, tem coisa que é falada só no Sudeste, e aí só quem é dessas regiões que vai conhecer realmente usar isso. E se você utiliza todas essas coisas, entre aspas, tá bom? Entre aspas, ou coloque aí entre parênteses. E explicar por que você está usando aquilo, porque não pode fugir, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre coerência e coesão. Gente, lembrando que um texto dissertativo, eu não sou emocional, eu não vou usar aí os termos de baixo calão, eu não vou fazer desabafos no meu texto dissertativo. Não, eu vou escrever de forma leve, tranquila, porém racional, né? Seguindo um raciocínio sequencial, lógico, eu não posso fugir. Tem que tomar muito cuidado para não fugir do assunto, né, sobre o qual você está tratando ali no seu texto dissertativo argumentativo. E o que é isso? Coerência e coesão. Então, quando eu utilizo no meu texto para ligar ideias, conjunções, eu vou usar as conjunções corretas para ligar as minhas ideias. E aí, o que são conjunções? Mas, porém, entretanto, todavia, pois, porque, assim como, também, mas também, haja vista. Então, as conjunções, elas ligam ideias, elas fazem com que o seu texto fique com coerência, com um raciocínio sequencial, tranquilo, emendando uma ideia com a outra, uma que puxa a outra, uma que complementa a outra, uma que é a causa da outra, uma que é explicativa da outra, uma que é consequência da outra. E esses termos é o que a gente chama de conjunções, tá? São as conjunções que vão dar essa coerência para o seu texto. A coesão a gente tem aí no uso das palavras corretas, tá? Lembrando, gente, lembrando que preposição de, para, com, pelo, por, elas ligam palavras, termos. E as conjunções, que eu acabei de falar, mas, porém, entretanto, assim, mas também, mas também, haja vista, logo, entretanto, elas são conjunções, elas ligam ideias. Então, preposição liga palavras, tá? Casa de barro, João de barro, olha o de, uma preposição que ligou duas palavras, né? Deu sentido aí a duas palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado no uso dos conectivos do nosso texto. E os conectivos são justamente isso. São preposições corretas que cabem naquele contexto, né? Conjunções que ligam as ideias, né? As reflexões, os pronomes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o tipo de discurso, tá? O foco narrativo, foco narrativo não, é o tipo de discurso mesmo. Em qual pessoa eu vou colocar esse texto dissertativo? Bom, se é um assunto, se é um tema de impacto social, eu vou utilizar a terceira pessoa. E lembrando que os pronomes, os verbos vão estar no impessoal, porque eu não estou fazendo um artigo de opinião, não estou colocando a minha ideia, a minha reflexão. Eu estou colocando de uma forma coletiva, de uma forma para o social. Por quê? Porque esse tema tem impacto social. Então eu estou colocando ali em terceira pessoa e estou sendo o mais impessoal possível. Exemplo, eu nunca coloco numa dissertação, eu acho. Não, pensa-se, acredita-se, conclui-se, tá? Então pondera-se sobre o assunto tal. Então veja que está tudo no impessoal. Por quê? Porque eu envolvo todos na minha leitura. Eu levo o leitor à medida que ele vai lendo o meu texto, ele também vai se inserindo naquele contexto. Porque se é um tema social e de impacto social, o meu leitor faz parte disso, tá? Então, eu também posso usar o nós. Quando chegou bem pertinho ali do desenvolvimento, quase no finalzinho da conclusão, nós, que é aí a primeira pessoa, deixei de ser terceira pessoa, né? Então eu passei a usar o quê? O nós, primeira pessoa do plural, porque quando eu faço isso, eu trago esse leitor, eu insiro ele no contexto, eu faço mais, com que ele pense mais ainda sobre aquilo, porque quando eu falo nós, eu já estou envolvendo todo mundo, já que é um assunto, um tema de impacto social, então estamos todos envolvidos nele, inclusive o meu leitor. Lembrando que ele vai se convencer muito mais disso, ele vai se interessar muito mais por isso. Porque o meu texto tem que levar o meu leitor à reflexão, a pensar sobre o assunto, a ter um ponto de vista a partir da minha ideia, da minha defesa de ideia, dos meus argumentos, das minhas fundamentações,
ele também vai pensar e vai refletir sobre o assunto e vai sentir vontade de refletir sobre aquilo. Quem sabe até escrever sobre aquilo ou conversar com alguém sobre aquilo. O texto dissertativo tem essa coisa muito mágica, muito gostosa, que faz com que as pessoas abram a cabeça, reflitam, pensem e discutam sobre o assunto. E sem contar que também informa bastante, né, gente? Bom, o que falta mais eu falar? Estou olhando ali porque eu não sou bobo, fiz uma colinha dos assuntos, tá bom? Então não posso esquecer dos objetivos de um texto dissertativo. Convencer o meu leitor. Eu tenho uma ideia, eu exponho a minha ideia, eu argumento sobre a minha ideia, eu defendo a minha ideia com os exemplos, com as citações, né? Colocando as fontes, de onde eu tirei aquilo, de onde eu me pautei para poder ter a minha ideia e escrever sobre, tá? E vai dar veracidade para o meu texto. Então, outra característica, linguagem formal. Não precisa ser erudita, mas ela tem que ser formal, ok? Outra coisa, fases, são as 3 que eu já citei. Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Conclusão, eu posso resolver o problema, resolver a questão da forma como eu penso que poderia ser resolvida, mas eu também posso jogar para o meu leitor para que ele pense sobre isso, deixo lá uma dúvida, né? Deixo uma pulga atrás da orelha lá no finalzinho do meu texto, tá bom? Então, gente, texto dissertativo é isso, não tem muito segredo, você só tem que seguir algumas regras, respeitar algumas regras. Então você pode ter o texto dissertativo, eu tenho texto dissertativo que é para o coletivo, terceira pessoa, porque vai envolver todos, questões de impacto social. E eu também posso tratar essas questões de impacto social de uma forma onde eu vou colocar o meu ponto de vista, não vou envolver ninguém nisso. Eu vou partir para o artigo de opinião, que também é um tipo argumentativo, tá bom? Então, pensem sobre isso, eu vou colocar algumas atividades, algumas coisas lá. Nós temos aí, daqui a uma semana mais ou menos, nós vamos conversar sobre isso, nesse projeto aí que eu fui convidado pelo professor Rogério, e os professores que estão nesse projeto estão desenvolvendo um trabalho super bacana, super gostoso. E, repito, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu vou falar de qualquer forma aqui para encerrar. Tudo que vocês fizeram lá da crônica, que vocês escreveram, eu até andei auxiliando alguns alunos, né, que me pediram aí no WhatsApp, no Classroom, no meu e-mail, etc. Eu dei lá algumas dicas de crônica. E também depois teve um assunto aí, também começou o texto dissertativo. Eu até fiz algumas observações nos textos de 2 alunos que mandaram para o meu e-mail, que o professor Rogério até andou postando alguma coisa para mim, mandando para o meu e-mail e orientou vocês a mandarem para o meu e-mail. Tudo isso foi aproveitado, tá, gente? Foi pontuado lá na hora de colocar a nota de vocês na SED. Então, ó, texto dissertativo não é bicho de 7 cabeças, é gostoso de escrever, é bacana e tem um peso super, super interessante aí no vestibular, no concurso público, porque é a partir do texto dissertativo que as pessoas vão saber, quem vai lá te avaliar, né? Vai saber quem é você, o que você pensa sobre o assunto e se você realmente está estruturado e pautado em coisas reais, tá bom? Então, fica aí a dica de um texto dissertativo, tudo de bom para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.